E vamos falar agora de um projeto que está completando 20 anos e é muito importante para o equilíbrio ecológico e ambiental dentro do Pantanal de Mato Grosso do Sul e, por que não dizer, também do estado de Mato Grosso. É o projeto Arara Azul. Arara Azul, que é um dos símbolos do Pantanal. E para falar a respeito deste projeto, eu vou falar com a sua coordenadora, a bióloga, a professora Neiva Guedes, que é nossa entrevistada no programa de hoje. Professora Neiva, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Esse é um projeto que começou a ser trabalhado há 20 anos atrás e você tem um papel fundamental, começou esses trabalhos, acreditou muito e trouxe de novo a visão, né? Quer dizer, as pessoas que visitam o Pantanal hoje, elas estão vendo novamente a Arara Azul. Quais foram as principais dificuldades no desenvolvimento deste projeto nestes 20 anos? Bom dia. Bom dia. As principais dificuldades no desenvolvimento desse projeto inicialmente foram a metodologia, porque quando eu comecei o trabalho não existiam técnicas para você subir em árvores, como hoje temos, para manusear aves tão grandes como as araras, que chegam a medir até 1 metro de comprimento. Então as primeiras dificuldades foram técnicas, em segundo financeiras, e ao longo do tempo a gente sempre tem dificuldades, mas com muita persistência e objetividade a gente vai superando esses obstáculos. E professora, são aves grandes, né? Elas são do Pantanal e são aves que, onde que elas ficam no Pantanal, por exemplo? Onde que você encontra? Como que vocês começaram a encontrar onde que elas fazem seus ninhos, onde que é o seu habitat dentro desse ecossistema? Então, as araras azuis, elas, diferentemente de outras grandes araras, ela é uma ave especialista. Na natureza, ela come só castanhas de coco. No Pantanal, em especial, ela come castanhas de jacuri e bocaiúva. Então, desde bebê, desde recém-nascido até morrer, ela só vai comer castanhas de coco. Então, obviamente, ela só vai ocorrer onde tem essas palmeiras, no Pantanal, acuri e bocaiúva. Onde ocorrem essas palmeiras, elas se encontram. Sendo que a bocaiúva não tem frutos o ano inteiro. A frutificação da bocaiúva é mais de setembro a dezembro. Então, quem mantém realmente a população de araras azuis é o acuri. Além disso, elas fazem cavidades em espécies arbóreas grandes, porque ela precisa caber um adulto no oco com o seu filhote. Então tem que ter no mínimo 50 centímetros de DAP para que caiba uma arara lá dentro. E essas árvores que têm um cerne macio no Pantanal é principalmente manduvi. Então cerca de 90% dos ninhos das araras estão localizados em manduvi. Professora, nós estamos acompanhando algumas imagens. Essas imagens são da Universidade, da Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Anhanguera. Né? E aí nós estamos vendo a atividade exatamente de um dos técnicos, de um dos pesquisadores que são da equipe da professora Neiva, que está chegando até onde tem uma abertura, onde vai ter um ninho. É isso mesmo, professora? Exatamente. Essa é a árvore que eu falei para você, que é um manduvi, onde são encontrados 90% dos ninhos. Então você tem grandes árvores no Pantanal, mas a maioria delas não consegue fornecer uma cavidade interna tão grande. Então, por isso, as araras fazem os ninhos mais nessa espécie arbórea. Quando a gente começou o projeto, quase não tinha informações sobre essa espécie. Hoje a gente tem um biólogo que é, inclusive, ex-aluno da Universidade Anhanguera Uniderp, que fez o mestrado e agora está terminando o doutorado dele estudando essa espécie arbórea. Porque a arara azul acaba ficando dependente dessas 3 plantas no Pantanal. Bom, então, apesar que no Pantanal a gente tem uma conservação um pouco melhor do que em outros ecossistemas, mas ameaça essas árvores, ameaça também essa espécie que é a arara azul. Professora, também a gente tem um conhecimento, né? E quem conhece a Uniderp, o trabalho do projeto Arara Azul, também já ouviu falar que a arara azul ela não estava se reproduzindo por conta dos seus hábitos. Isso é real? Como é que foi se confirmando essas situações em relação aos hábitos da arara azul? Então, na realidade, o que aconteceu é o seguinte: até a década de 80, o grande problema que levou a arara à principal ameaça de extinção foi o tráfico, que foi intenso até essa década. Foi a mesma época que também capturava o jacaré no Pantanal. Então era jacaré e araras. Aliado a esse tráfico, essa retirada de araras que foi intensa na natureza, a própria espécie ela tem uma dificuldade para se reproduzir.
ela só se reproduz em média a cada 2 anos e produzindo em média um filhote. Então é uma taxa reprodutiva muito baixa. E você ainda tem que considerar fatores como predação de ovos, predação de filhotes, mortalidades, intempéries como chuva, ventos e tempestades. E isso acaba dificultando a reprodução da arara. Então um dos objetivos principais do projeto, já no início, quando a gente descobriu sobre a biologia, essa dificuldade inerente à própria espécie, foi tentar ajudar a melhorar a reprodução. Ou seja, para que mais casais tivessem mais filhotes e mais casais também começassem a se reproduzir. E, professora, a gente está acompanhando também mais das atividades dos pesquisadores. Esse trabalho é uma ave grande, como a senhora colocou. Uma vez que o pesquisador ele sobe, o técnico sobe até a árvore onde é encontrado este ninho, vocês fazem um tipo de sensoriamento, né? Pode-se dizer assim. Você começa a catalogar essas aves no Pantanal. Com esses dados, o que é possível conseguir em termos de resultado para a pesquisa e também para a conservação da espécie? São dados, primeiro, muito importantes, porque primeiro é um trabalho sistemático realizado ininterruptamente há 20 anos. Isso em termos biológicos é muito importante, porque eu não fui lá um ano apenas e vi como que estava a população naquele ano, mas sim estou acompanhando sistematicamente a evolução, o crescimento ou a estabilidade dessa população na natureza. Isso nos dá a informação que hoje, na região do Pantanal, a população de araras azuis, na região de Miranda, onde nós temos a nossa base principal e onde trabalhamos com mais ênfase, fazendo manejo, colocando ninhos artificiais, nessa região a população tem crescido. Tem crescido, embora pouco ainda, mas esse crescimento é muito significativo biologicamente. Porque através da instalação de ninhos artificiais, a recuperação de cavidades naturais que vão se depauperando com o próprio ambiente e a utilização das araras, a gente tem conseguido aumentar o número de casais se reproduzindo, o número de filhotes que sobrevivem a cada ano, e assim a população que poderia estar estável ou diminuindo, ela está crescendo uma média de 4 filhotes por ano. Esses 4 filhotes, aqueles que chegam a se reproduzir, para manter a população estável, mais 4 estão sendo incrementados na população. O significado biológico disso é muito grande. E eu destacaria, além das próprias araras, que a população no Pantanal está aumentando, e isso é comprovado, então, pelos nossos dados sistemáticos de 20 anos, ainda a conservação de outras espécies, porque, na realidade, ao trabalharmos com o mandovi, as espécies que são importantes para a arara e o ambiente dela como um todo, e aí eu incluo o homem, a gente também está ajudando a conservar outras espécies. São cerca de 17, entre aves e mamíferos, que ocupam essas cavidades arbóreas ou se alimentam desses frutos de acuri e bocaiúva e que estão sobrevivendo e também se reproduzindo na mesma região, no Pantanal, onde a arara ocorre. A arara azul no seu habitat, bom, a primeira pergunta é se ela migra para algumas outras regiões ou se ela se mantém na região do Pantanal e se ela compete com outros animais, com outras aves, por exemplo. Primeiro, sim. A arara azul, ela não é uma ave que faz grandes migrações como o tuiuiu ou a outra espécie de arara azul que ocorre na Bahia, que migra, chega a voar 20, 30 quilômetros de alguns meses para poder se alimentar ou reproduzir. A arara azul, a gente diz que é uma espécie mais residente. Como ela é dependente de poucos frutos na natureza para se alimentar, onde ocorrem esses frutos, ela geralmente está. Aí ela faz migrações curtas para a reprodução. Então, na época de reprodução, ela vai migrar para esses lugares onde tem uma cavidades arbóreas para se reproduzir. Mas essas migrações são curtas. Então, dentro do Pantanal, ela já está expandindo hoje, por exemplo, até a região de Terenos e Rochedo, a gente já encontrou arara azul.